Olá e bem-vindos ao meu canal Contra Animes. E desde que lançou o filme de Steven Universe, nos grupos que eu participo, as pessoas vivem discutindo sobre o que aconteceu no filme e principalmente sobre os pesos das atitudes da mãe de Steven, a Pink. Isso porque o filme permite que a gente conhecesse um pouquinho mais sobre a Pink e um pouquinho mais sobre as ações delas e como o egoísmo delas, as atitudes dela, acaba afetando as outras gems. E principalmente como as atitudes dela acabaram afetando também a Spinel, que é uma nova personagem. E nesse vídeo, obviamente, vai ter muito spoiler, porque eu vou analisar as ações da Pink e pode-se até dizer que passaram um pouco de pano pro que ela fez. Porque apesar de ser errado, eu meio que consigo entender porque ela agiu assim. Então se você ainda não viu o filme e não sabe o que está acontecendo em Steven Universe, eu realmente recomendo que você não assista esse vídeo, porque vai acabar estragando muito a sua experiência. Vai lá, assiste o filme, vê o que achou, tenha a sua própria opinião e depois vem aqui ver esse vídeo pra ver se você concorda ou não com a minha visão das coisas. Ou quem sabe se a sua visão não se amplifica depois de ver a minha análise. Então não diga que eu não avisei que tinha spoiler. E vamos começar a analisar toda a história do filme e todas as ações que influenciam a Pink no decorrer da história. Então vamos lá. A história conta basicamente a vingança da Spinel, essa nova personagem, que era uma gem que servia a Pink Diamond no passado. Quando a Pink ainda não tinha uma colônia, não tinha nada, era meio que tratada como criança, ela ganhou a Spinel, que era uma gem só pra ela, feita pra diverti-la e servi-la, meio que pra brincar com ela, distraí-la. E em determinado momento, quando a Pink finalmente ganha a sua colônia, ela decide fazer uma brincadeira final com a Spinel, porque ela não queria levar a Spinel com ela. E ela diz o seguinte: vamos fazer uma brincadeirinha, você fica aqui parada me esperando até eu voltar. E é claro que a Pink foi embora e nunca mais voltou. Isso porque, como nós descobrimos na série, a Pink, quando chega no planeta Terra, acaba se apaixonando pelo planeta e não quer apenas minerá-lo e usá-lo, ela quer de fato manter a vida que existe ali. E para conseguir fazer isso, ela meio que foge da própria morte, vira Rose Quartzo e acaba fazendo todo mundo pensar que ela não existe mais, que ela está morta, e acaba abandonando todo mundo que servia ela para trás, levando apenas algumas poucas gems de confiança com ela, achando que ela de fato não é a Pink, mas a Rose. E a Spinel, obviamente, fica milhares de anos esperando a Pink voltar, achando que aquilo de fato é só uma brincadeira, ficando sempre no mesmo lugar. E isso só muda quando o Steven faz o pronunciamento para todas as gems, que acaba chegando na Spinel, informando que as gems estão livres para fazer o que quiserem, que ele não vai realmente tomar o controle e ser uma soberana ali. Ele quer realmente que todo mundo tenha liberdade de escolha, possa ter a própria personalidade e que as gems se permitam ter um pouco mais de personalidade e vontade de poder tomar as suas próprias decisões. E esse ponto é extremamente importante, não apenas para entendermos a Pink, mas também a Spinel, para a gente compreender o que aconteceu durante todo esse tempo. Quando uma gem de nível mais baixo recebe uma ordem de uma diamante, ela é obrigada a cumpri-la. Não importa o que aconteça, ela tem que seguir aquela ordem. E a Spinel, como foi mandada ficar ali parada esperando, ela ficou esperando porque aquela ordem era absoluta. E nenhuma outra diamante foi até ela, meio que liberá-la dessa ordem. Então não importava o quanto a Spinel quisesse sair dali, até mesmo se ela já sabia que a Pink morreu, não importava se ela decidisse: pô, eu não tô cansada de ficar aqui, eu quero ir embora. Porque uma ordem é absoluta. E enquanto alguém do mesmo nível não desfizesse essa ordem, ela tinha que continuar cumprindo-a. Isso é, até vir o Steven, que finalmente liberou ela dessa ordem e finalmente permitiu que a Spinel pensasse da própria maneira, deixasse toda aquela angústia, aquele sentimento que ela tinha dentro dela, finalmente aflorar e ela pudesse demonstrar o que ela realmente sentia pela Pink, principalmente depois desse período de abandono. Agora vamos ver o lado da Pink nessa história. Naquele momento, quando a Pink agiu assim com a Spinel, ela ainda não tinha conhecido a humanidade, ela ainda não tinha visitado a Terra, não tinha recebido a sua colônia. E tudo que ela conhecia e tinha como referência era a sociedade da Gems. Era a sociedade onde todas as outras Gems eram feitas para servir as diamantes. E elas não tinham basicamente uma personalidade, elas eram apenas criadas para cumprir uma única função. Então toda gem criada naquele ambiente basicamente fazia uma única coisa apenas. Por exemplo, a pérolas eram serviçais particulares, então serviam meio que ajudar nos serviços próximos à pessoa, como uma camareira. Já as rubies eram sempre guarda-costas, e elas sempre seguiam a pessoa que ela tinha que proteger e
estavam dispostas a dar a vida por essa pessoa. Já as ametistas são soldados que vão pra frente de batalha, que enfrentam grandes desafios, são grandes e fortes e fazem apenas isso, lutar. E a Spinel foi apenas criada com a função de brincar e entreter. Ela não era realmente uma gema pra ser amiga, pra fazer outras funções. Ela foi criada apenas pra divertir a Pink naquele momento. E como a Pink finalmente recebeu a sua colônia, finalmente tinha responsabilidades, a ideia de levar uma gem com ela, que era feita só pra brincar e diverti-la, não era de fato uma forma de mostrar responsabilidade e poder. Principalmente agora que ela iria controlar vários soldados. Ela não queria se distrair ou perder tempo. Ela queria ser madura e focada. E essa até então era a única realidade que a Pink e a Spinel conheciam. As gemas eram criadas para cumprir essa função e apenas executavam essa função. Então naquele momento que a Pink não queria mais a Spinel, o mais natural seria ela quebrar a Spinel, descartá-la. Afinal, a Spinel teria perdido sua utilidade. Porém, como a Pink ainda tinha algum apego pela Spinel, preferiu deixá-la apenas naquele jardim, esperando. Não que a Spinel não fosse mais preciosa para Pink, mas a Pink naquele momento estava crescendo. Ela estava passando basicamente daquela ideia de que ela era uma criancinha, brincava para se tornar uma gema que controlaria uma colônia. Por mais que ela pudesse ter gostado da Spinel, naquele momento a Spinel não era mais tão interessante para ela, não era mais tão atraente para ela manter ao seu lado. E foi apenas quando a Pink finalmente pisou na Terra e conheceu os humanos que ela conheceu o fator de imprevisibilidade e individualidade. Ou seja, até então a Pink sempre acreditava que as pessoas nasciam com um propósito, que elas tinham que viver apenas com esse propósito para fazer essa única coisa. E quando ela conheceu os humanos, que nascem cada um de uma forma diferente, são personalidades completamente diferentes, e quando eles nascem a gente não sabe de fato o que eles vão ser, a gente tem que acompanhar o progresso deles para ver o que eles vão realmente se identificar, o que eles vão gostar, como eles vão seguir no futuro. A Pink ficou maravilhada e ela começou a se identificar com aquilo. Ela começou a ver que ela mesma era diferente, que ela realmente não queria ser apenas o que mandavam ela ser. Ela queria realmente ser muito mais. Só que até então, a Pink não tinha noção que as outras gemas também poderiam ser como ela, que também poderiam querer ter a sua própria individualidade e poderiam querer ser diferentes do que elas realmente eram. E ela acaba percebendo isso quando ela finalmente acaba conhecendo a fusão Garnet, que são duas gemas que tinham que seguir um papel, no caso como vidente e soldado, mas elas abandonam isso para criar uma nova forma, para viver de uma forma diferente. Elas nasceram de um jeito, mas permitiram se transformar, desenvolvendo assim finalmente a sua própria personalidade e aparência. E é importante salientar isso, porque antes disso, a Pink não fazia ideia de que as outras gems poderiam ter personalidade, poderiam agir além da sua programação base. E de fato, durante quase todo o tempo de vida da Pink, ela achava que apenas algumas poucas gems poderiam fugir da sua programação obrigatória, que poderiam ser diferentes. E a gente vê isso sendo bem ilustrado lá no começo do desenho, até na abertura, quando a gente vê que a única gema que de fato demonstra afeto pelo Steven e preocupação com ele é a Garnet, porque a Garnet se permitia não ser o que ela nasceu pra ser, e ser um pouco mais. Então lá atrás, quando a Pink tem aquela atitude super egoísta de abandonar a Spinel, ela de fato não pensou nos sentimentos da Spinel, porque até aquele momento, tudo que a Pink conhecia e via era que as outras gemas não tinham personalidade, elas não tinham desejo de ser alguma coisa além do que elas eram obrigadas a ser. E querer nós julgar se a Pink foi boa ou má tendo essas atitudes acaba sendo um pouco errado, porque a Pink basicamente lutou apenas por uma ideia de querer ser humana e ter a sua individualidade. E nós todo o tempo ficamos batendo no peito dizendo: você tem que ser você mesmo, tem que se mostrar pro mundo, você tem que lutar para ter a sua individualidade e as pessoas têm que aceitar quem você é. Ou seja, basicamente o discurso é: seja individualista, seja você mesmo e só se aproxime de algumas poucas pessoas que vão gostar da sua personalidade, que vão se identificar com você. O que acaba basicamente sendo o que a Pink faz. Ela conhece a humanidade, descobre a sua própria individualidade, o que ela de fato quer ser, que não é uma gema que fica destruindo as colônias, e ela luta por isso, ela vai atrás disso. Ela está disposta a sacrificar os outros relacionamentos dela por isso, para assim finalmente conquistar a afeição de pessoas que vão aceitar dessa nova forma, que vão gostar da forma que ela está finalmente se apresentando. E essas pessoas que decidiram aceitar e gostar dela como ela era, foram só apenas as Crystal Gems e os humanos,
que foram as pessoas porque ela decidiu lutar e proteger. Isso é extremamente normal com qualquer pessoa. Todo mundo vai ter a sua família, os seus amigos mais próximos, as pessoas de quem eles gostam mais, e sempre farão mais coisas por essas pessoas. Vão protegê-las mais, dar mais atenção a elas, cuidar melhor delas, se preocupar primeiramente com elas, com as pessoas que querem o bem delas. E ela achava que como as outras diamantes eram muito fixas e muito firmes nessa ideia de que você tinha que ser uma diamante e manter a postura, ela achou que essas diamantes nunca iriam compreendê-la, assim como ela também achou que a Spinel e outras pessoas que ficaram para trás nunca iriam aceitá-la, como por exemplo as Crystal Gems e os humanos aceitaram ela. E o Steven nesse filme tem que enfrentar essa mesma questão, ele tem que mostrar a sua trajetória de crescimento. Se lá nas primeiras temporadas ele queria agradar todo mundo e se tornar igual à mãe, ele vivia dizendo que queria se tornar uma Crystal Gem para tomar o lugar da mãe, nesse momento ele percebe que ele não quer isso, que ele quer ser ele mesmo, que ele quer continuar mantendo tudo que ele conquistou, que ele será responsável para o que é realmente importante para ele. E é por isso que em determinado momento com a Spinel, ele demonstra que ele não está tão preocupado assim em salvá-la e entendê-la, e está muito mais preocupado em salvar as amigas dele e proteger o planeta dele. Passando muito essa mensagem de que se você quiser ser você mesmo, você tem que crescer, você tem que se permitir abandonar aqueles conceitos que foram fabricados para você, para descobrir o que você realmente gosta e o que você realmente quer conquistar. E esse ensinamento foi algo que o Steven passou no final para a Spinel, que ela também teria que crescer e ter a sua própria individualidade. Porque ela achava que ninguém ia aceitar ela como ela realmente era, sabe? Ela até questionava que você preferia quando era fofinha e bobinha. Você não gosta do que eu realmente sou agora. Você não quer o que eu realmente sou agora. E aí ela percebe que para conseguir criar vínculos, ela teria que abandonar aquele conceito antigo dela e permitir ser ela mesma. Que assim ela conheceria pessoas que finalmente iriam aceitar ela pelo que ela realmente é. Ela não podia chegar e se impor e dizer, me ama e goste de mim. Ela teria primeiro que conhecer quem era ela, criar a sua personalidade e individualidade, para que outras pessoas vissem ela e percebessem que gostavam dela do jeito que ela era. Foi o que aconteceu no final, quando as diamantes viram ela e perceberam que gostavam dela daquele jeitinho dela, sendo brincalhão, sendo meio surtado, sendo meio louco, exatamente como a Pink um dia foi. Então, vendo a série e o filme como um todo, a gente consegue perceber que a Pink de fato cometeu muitos erros, que ela acabou falando com muitas pessoas. Mas isso porque ela estava se desprendendo a um conceito completamente diferente, a um mundo completamente diferente, com uma estrutura completamente diferente, para finalmente conhecer o que é de fato individualidade, o que é ser ela mesma e o que é lutar pelo que você quer. E sendo egoísta ou não, a Pink não fez diferente de nenhum outro personagem da série. E meio que foi trabalho do Steven mostrar para todo mundo tinha direito de seguir o mesmo caminho da Pink. E é exatamente por isso que ele também faz o discurso no começo do filme. Ele tá basicamente libertando todas as gems para que elas possam finalmente se permitir ser elas mesmas, se conhecerem e descobrirem do que elas gostam. Não apenas se fazerem o que elas foram programadas para fazer, mas se permitirem ir muito mais além e não serem apenas várias pedras repetidas, serem cada uma o que elas acham que tem que ser. E é natural que a gente se sinta triste pela Spinel porque ela passou tanto tempo sozinha esperando a Pink. Mas quando agora ela vai poder se permitir se conhecer e ser ela mesma, talvez ela perceba que aquela vida que ela tinha, que o que ela tinha com a Pink, nem era tão importante assim pra ela. Que ela só estava fazendo aquilo ali porque ela era obrigada e pode realmente não ser o que ela realmente queria fazer. E antes de acabar esse vídeo, eu quero dar uma recomendação pra vocês. Tem uma música de Hora da Aventura, Everything Stays, que é da Marceline, que foi escrita pela criadora de Steven Universo, a Rebecca Sugar, que conta justamente a história muito parecida com a do filme, que basicamente trata uma experiência que ela teve na infância, que ela esqueceu um brinquedo no jardim, ficou lá há muito tempo e esse brinquedo se modificou, e tudo muda, mas tudo permanece, sabe? Essa é a mensagem da música e é basicamente um resumo do filme. E a Rebecca até já disse numa entrevista que esse evento da infância dela foi extremamente marcante, porque ela percebeu que ela valorizava muito no passado, com o decorrer do tempo já não foi tão importante, ao ponto de ter sido esquecido no jardim. O que bate muito mais nessa tecla de amadurecimento, das coisas mudarem e de você acabar abandonando o que era muito importante para você no passado para conseguir chegar no futuro, mas que o passado acaba sendo muito importante para você porque sem ele você nunca é o que você vai realmente ser no futuro. É toda uma trajetória
várias etapas que vão sempre se acumulando pra chegar ao final, que é o que você realmente é agora. E é isso, esse foi o nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês consigam compreender um pouco melhor as atitudes da Pink agora e que vocês estejam tão ansiosos quanto eu pra próxima pequena temporada. A gente sabe que vai ser pequenininha, vão ser episódios curtos, apenas com o Steven mais velho, mas como o Steven Universo é muito bom, obviamente a gente fica muito ansioso esperando pelo que vai acontecer. E é isso, se você gostou desse vídeo, se eu gostei. Se você não gostou desse, eu não gostei. Se inscreva no canal pra ver mais vídeos. Até o próximo vídeo. Já, né?